A gente falou de desenho, de filmes, agora a gente vai falar de um desenho que foi, assim, muito sucesso, marcou a infância de muitas crianças que nasceram entre os anos 80 e 90. Essa animação foi uma verdadeira febre mundial e ainda tem muitos fãs. Uma história que começou há quase 40 anos. E nós separamos várias curiosidades em mais um Você Sabia? Nem sempre os assuntos que aparecem por aqui no Você Sabia fizeram parte da minha infância, mas o de hoje com certeza fez. E a camiseta aqui já diz tudo, Dragon Ball. O anime virou uma febre mundial a partir do final da década de 80, mas a influência continua até hoje. Inclusive o desenho continua sendo produzido, só que tudo isso começou nas páginas de mangá. Eu separei essas e outras curiosidades para te contar em mais um Você Sabia. Então, edição, roda a vinheta. O mangá de Dragon Ball foi lançado a partir de 1984. 2 anos mais tarde, as páginas foram adaptadas para as telinhas. A primeira temporada de Dragon Ball seguiu até 1989. No mesmo ano, foi lançada a mais longa e mais conhecida saga do desenho, Dragon Ball Z, que contou com vilões icônicos, como Majin Buu, e que durou até 1996. Ainda no final da década de 90, foi lançado o Dragon Ball GT, que já não tinha o mesmo impacto, mas ainda assim foi um sucesso. Mas não parou por aí não. Até hoje, episódios da série são produzidos e lançados. Conte vantagem enquanto pode, porque agora encontrei uma coisa que irá aumentar meus poderes. Dragon Ball Z é a sequência direta dos acontecimentos de Dragon Ball. E muita gente fica com dúvida por que se chama assim Dragon Ball Z. Uma das teorias que se fala muito entre os fãs é que o Z foi usado para indicar que aquela seria a última história envolvendo esses personagens. Só que na verdade tem outro motivo. O criador dos mangás, primeiro ele escreveu Dragon Ball 2, só que os editores da história acabaram não entendendo, acharam que era um Z. E no final das contas acabou ficando esse porque sonoramente entre os fãs acabou ficando melhor e todo mundo adorou. Vegeta foi certamente o personagem que mais sofreu transformações ao longo da série. Ele surgiu primeiro como um vilão impiedoso e orgulhoso, mas aos poucos foi se transformando em um anti-herói, até se tornar um grande herói do desenho. Originalmente, a ideia era matá-lo depois do seu confronto com Gohan, mas o público gostou tanto do personagem que ele continuou vivo até hoje. Quero nem saber! Não vá atrás deles, por favor. Precisamos de Goku. Ele tem que nos ajudar para podermos derrotá-los. É o modo mais seguro. Posso derrotar aquelas sucatas ambulantes sem a ajuda dele? Então sai da frente! Um detalhe muito interessante é que os personagens de Dragon Ball eles são conhecidos por berrar muito. Seja nas lutas, ou seja também durante as transformações. E tem um detalhe muito interessante que o dublador americano do Goku contou numa entrevista que ele já chegou a desmaiar no estúdio dublando um desses gritos ali. E isso não aconteceu só com ele. Ele revelou que também aconteceu com outros atores ali que dublavam outros personagens. Isso vale para os Estados Unidos, porque no Japão quem dubla o Goku, protagonista, é uma mulher, imagina só. A maior luta de todos os tempos. A luta entre Goku e Frieza é a mais longa da história dos animes. Você sabia disso? É tão longa que virou meme na internet. Dividido entre vários episódios, o confronto tem uma duração total de 4 horas e 13 minutos, imagina só. Ou seja, se a batalha fosse levada para os cinemas, precisaríamos de 2 filmes somente para vê-los lutar. Solte-me, miserável! Você não pode comigo! A história de Dragon Ball não é tão original quanto parece. Eu vou te explicar, porque um ano antes, o mesmo criador de Dragon Ball criou um outro mangá que se chama Dragon Boy. Só no nome você já percebe a semelhança. Nessa história aqui, o personagem principal, um menino, treinava artes marciais num bosque, algo muito similar com a história do nosso Goku. No início da saga, Goku possui uma forma humana e um animal, o gigante Ozaru. Na forma humana, o personagem permanecia com a sua cauda à mostra. O motivo para o protagonista ter o seu rabo cortado ao longo do mangá e também do anime foi pelo simples fato de que a equipe tinha preguiça de desenhá-lo todas as vezes. Assim, era muito mais prático. O mesmo aconteceu com a transformação em Super Saiyajin.
Nos mangás, o cabelo de Goku dava muito trabalho para ser desenhado e principalmente preenchido de preto. A transformação em Super Saiyajin deixava os traços mais simples e dispensava a coloração escura. Pequeno, ai, tem um cabelo horrível, que menino bobo. O Kamehameha é um dos golpes mais conhecidos de Dragon Ball. E tem um detalhe bem interessante aqui, é que na verdade esse era o nome de um grande conquistador que conquistou as Ilhas Havaianas. E aí o nome do golpe usado no anime é para homenagear essa pessoa. Essas curiosidades que eu separei aqui hoje são um pouquinho só de muita coisa, de muito material que tem sobre Dragon Ball, inclusive escrevendo essa reportagem, também gravando ela aqui para vocês. Eu confesso que me deu muita vontade de assistir tudo de novo, porque tem um lugar bem especial para mim aqui no coração. E pra gente fechar o nosso quadro de hoje, eu separei para vocês também o trecho de uma das aberturas da série. Então espero que vocês gostem. Aquele abraço bem apertado e até semana que vem. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre.